Estamos dando início a mais um Pod LS, o podcast da longevidade saudável, e o nosso convidado de hoje é o Dr. José Ribas, médico há 10 anos. Ele também é coordenador do Grupo Longevidade Saudável em Brasília, não é, Ribas? É especialista em práticas ortomoleculares, não é isso? Terapias injetáveis. Veio contar pra gente um pouquinho da sua experiência, da sua trajetória, principalmente com a medicina da longevidade. Tudo bem, Ribas? Tudo bem, é um prazer estar com você aqui e com todo mundo para falar um pouquinho mais sobre como a longevidade saudável mudou a minha vida como médico. É uma felicidade estar num evento, né, no 9º Congresso de Ciências da Longevidade Humana e poder realmente ver que as práticas integrativas, a mudança do estilo de vida realmente prolonga uma expectativa de vida maior, algo que há muito tempo a gente não acreditava. E a gente tem visto hoje que a literatura tem avançado, a medicina está dando mais valor para o estilo de vida e por técnicas mais preventivas do que só tratar doenças, né? Então, e a nossa primeira pergunta é justamente essa: por que medicina da longevidade? Não teria como a gente não fazer medicina da longevidade, né? Eu falo que eu entrei nesse mundo muito cedo. Eu, desde o início, quando fazia plantões, quando eu estava começando minha carreira realmente como médico, eu desacreditava no modelo tradicional, no qual eu só estava ali para remediar. Avaliar um paciente, tinha dor de cabeça, eu só queria passar remédio. E eu vi que, na verdade, não era só dar o remédio. A gente tinha que entender a raiz dos problemas, entender as causas que isso poderia gerar. E o que me mais chegou a dar motivação a fazer isso foi entender que o conceito preventivo ele é algo que tem que ser valorizado. Eu sempre cuidei e sempre busquei muitos conceitos básicos de um estilo de vida adequado. E eu não concordava só com medicamento. Nada mais, nada menos do que um dia num plantão. Eu sempre fazia plantões na segunda-feira, o dia do caos, que eu falo. E sempre tinha uma paciente que ela batia ponto em todos os plantões. E ela basicamente, né, de repente, de um modo geral, ela sumiu. E quando ela apareceu, um dos grandes conceitos que eu percebi que quando ela voltou, a gente achando que ela tinha voltado com a mesma patologia, com o mesmo quadro de doença, ela voltou com outros sintomas. A gente só puxou a ficha dela e já achava que ia ter que mandar o mesmo protocolo, o mesmo remédio. Naquele conceito, quando ela sentou comigo e eu atendi, ela falou assim: não, Ribas, eu mudei. Eu não tenho esse sintoma mais que eu sempre vim aqui. Fui para um médico em São Paulo, no qual me mostrou os conceitos da prática integrativa, desse conceito de mudança de estilo de vida, da prática ortomolecular, de hormônios, equilibrou minha vida. E a partir desse momento, ele me prescreveu algumas coisas e eu estou em uso disso. Mas eu estou vindo hoje para outro sintoma. Aquele momento do plantão, eu falo que foi algo realmente que diferenciou minha vida. Sim. Então, ali eu tive o primeiro conceito, o primeiro contato realmente com a medicina a nível preventivo. Atendi a paciente, ela foi embora, mas no calar da madrugada, né, que eu falo, quando você não tem nada para fazer, eu fui procurar entender o que era aquilo que estava fazendo. E aí eu cheguei realmente ao ponto de encontrar a prática ortomolecular e a prática da longevidade saudável como hábitos ali, né, colocados para ela e que realmente me encantou. Aí depois disso eu falo que foi um caminho sem volta. Acredito nisso, faço isso, né? E eu vejo o quanto isso movimenta a fisiologia, a prevenção e a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então é de fato o que o senhor consegue visualizar na sua prática diária, né? Acredito que esses pacientes retornem hoje, mas de maneira diferente a cada vez que voltam. Então, o senhor encontrou aí nas terapias injetáveis, que são fortíssimas dentro da medicina da longevidade, né? Por conta dos hormônios. E eu queria entender se eu tenho um caso, alguma coisa para contar pra gente, algo muito marcante, além dessa sua paciente, que aliás é genial o senhor ter conhecido a medicina da longevidade por conta de uma paciente, né? E não diretamente de um médico. Casos a gente tem vários, se a gente pode citar, né? Na verdade, o que a gente mais vê e o que eu mais conceituo é que todo paciente, a gente começa com a programação do envelhecimento dele. Quando a gente fala de uma vida mais longeva, a gente está planejando hábitos saudáveis a todo momento. Lógico que o desequilíbrio em alguns momentos da vida, devido ao estresse, devido realmente ao trabalho, devido a viagens, tudo isso vai favorecer problemas relacionados à nossa fisiologia e ao nosso bem-estar. Mas o que é mais importante é quando a gente faz um programa, um planejamento de envelhecimento para a pessoa realmente aumentar a expectativa de vida dela. Ela passa a maior parte do tempo bem, né? Ela passa muito bem. E aí, o modo geral, a gente passa realmente ali a colocar conceitos básicos para auxiliar para as respostas mais rápidas. As terapias injetáveis, elas entram nesse conceito. Muitas vezes a gente pega o paciente no fundo do poço. E o que a gente precisa é buscar a estabilização da homeostase, o equilíbrio fisiológico da vida dele. E aí, através da terapia injetável, a gente consegue fazer o boom.
Eu sempre brinco, é o famoso levanta defunto. É o que a gente consegue realmente restabelecer uma ordem mais rápida. Mudança do estilo de vida, através da suplementação oral, através dos cremes hormonais quando necessários, e devido à necessidade de cada indivíduo avaliado por exames rotineiros, a gente consegue sim programar o envelhecimento de uma maneira mais saudável. E aí uma curiosidade até minha, as terapias injetáveis, elas têm contraindicação? Acredito que sejam, de fato, são personalizadas e, né, atendem às peculiaridades de cada paciente, mas são dessas terapias? Como todo tipo de tratamento, tanto da base realmente medicamentosa ou da via suplementada, existe sim algumas contraindicações, né? De um modo geral, o que a gente fala é que tem que ser avaliado. Hoje em dia, a gente recomenda sempre uma avaliação com um bom médico que domine um pouco mais a prática realmente injetável e que ele entenda sobre fisiologia e, principalmente, bioquímica. Quando a gente entende de fisiologia e bioquímica, a gente consegue realmente colocar para dentro do corpo do paciente os elementos necessários de vitaminas, minerais, avaliações realmente hormonais e avaliações também de nucleotídeos, né? E até o que é mais importante, colocar nutracêuticos em alguns momentos para otimizar mitocôndria, otimizar hormônios, desintoxicar o paciente. De um modo geral, quando existe sim algumas contraindicações, todos os casos que a gente tem que avaliar é a necessidade do paciente e as contraindicações mais básicas que a gente fala de um modo geral são os pacientes, né, que podem ter alguma alteração, por exemplo, em G6PD, que é uma via de alteração oxidativa, que às vezes a terapia injetável ela passa a ser muito mais abrangente, muito mais eficaz e aí de uma forma geral isso pode aumentar um pouco mais a produção de radical livre. O primeiro indicativo seria isso. Mas lógico, alguns pacientes também que têm essa deficiência, eles se beneficiam. O que depende mesmo é a avaliação médica, os exames laboratoriais e a dose terapêutica a ser feita para o paciente. Perfeito, abordagem totalmente humanizada, né? Isso. Então a gente está fazendo uma brincadeira aqui, Ribas, nós temos pouco tempo, né? Mas estamos fazendo uma brincadeira que é a seguinte, embora tenha essa abordagem integral, tem um hormônio que é o seu queridinho. A gente poderia falar que todos os hormônios entram nessa orquestra fisiológica e que são importantes para a nossa vida. Mas se eu puder realmente, nesse momento, trazer eu vou falar que é a testosterona. Porque testosterona, no modo geral, a gente sabe que ela não é só para estimulação da libido, igual o pessoal fala. Primeiro é pela proteção cardiovascular. Segundo, pela estimulação que ela tem a nível cognitivo, neural. Terceira, para ajudar na estimulação de massa muscular e proteção óssea. A quarta coisa é a libido. Então, pela essa via de sinalização, eu posso considerar ele realmente como vital ali para a nossa fisiologia. E pensando em performance, pensando realmente em longevidade, o músculo é o que vai fazer com que nós tenhamos mais longevidade, tenhamos mais autonomia para chegar aos 90, 100, é igual eu sempre brinco, se seremos eternos ou não, mas a gente tem que viver com certa autonomia e com certa qualidade de vida para poder realmente aproveitar o que esse mundo tem para nos ofertar. Então é isso, testosterona tá com tudo em cima, isso, né? Bem equilibrada. Exatamente. Gente, essa foi a participação do nosso convidado maravilhoso, Dr. José Ribas. Acompanhem no Instagram, né? @JW. @DRJWRibas. Muito bem, acompanhem o Dr. Ribas no Instagram, acompanhem também a Longevidade Saudável, né? @Longevidade Saudável. Doutor Ribas, muitíssimo obrigada pela sua Obrigado também. E é um prazer estar com vocês e até os próximos programas. Isso aí.